discípulos e vem aquela grande tempestade, né? Uma tempestade tão grande que os discípulos todos ali ficaram com medo, esqueceram que quem estava na popa do barco era Jesus e foram acordar o mestre. E quando eles acordam o mestre, Jesus fala: homens de pouca fé. E ali no momento Jesus repreende a tempestade, acalma o mar e dá continuidade. Quando ele chega, ele vai para onde? Ele vai para Gadá, um lugar politeísta, um lugar onde era se adorado vários deuses, onde as pessoas ali, onde não tinham judeus, onde eles não criam no único Deus. Aí Jesus chega lá para quê? Para libertar um gadareno. Quando ele chega naquele homem, ele vai ali, aquele homem que ele estava em uma situação deplorável, aquele homem que usava pedras para se machucar, ele vivia em cemitérios, era um homem que tinha uma loucura que ninguém chegava perto e nem ele chegava perto de ninguém porque ele era uma ameaça. Mas Jesus foi até ele. Jesus foi salvar aquele homem. Que ele se apresenta, o que é que os demônios que habitavam nele falam? É esse o Filho do Altíssimo. Até os demônios tiveram que reconhecer quem era Jesus. Quantas vezes você está passando por uma situação, você está passando por uma tribulação e você esquece que Jesus está no seu barco. Você esquece que você tem a presença de Jesus. Até os demônios reconhecem Jesus. Quem somos eu e você para achar que uma situação adversa é maior do que aquele que criou a mim e a você? Aquele que tem o controle de tudo. Aquele que sabe o dia da vida e da morte. Então Jesus é convidado a se retirar. E Jesus, ele se retira. E naquele momento ele vai para onde? Para Cafarnaum. No lugar que Jesus sai de um lugar que era tolerado para um lugar que é celebrado. Se até Jesus tem essa consciência, quem somos eu e você? Vai ter lugares que você vai ser tolerado e vai ter lugares que você vai ser celebrado pelo mesmo motivo. Por fazer a obra do Senhor, por ser reto dentro da palavra. Vai ter lugares que você vai ser visto como chata, como quadrada, como quadrado, mas vai ter lugares que você também vai ser celebrado pelo mesmo motivo. Recebido por uma grande multidão. E o que eu acho interessante é que já tinha uma multidão esperando, né? Em um lugar ele foi totalmente rejeitado, no outro lugar ele já chega com uma multidão, e ali vem o chefe da sinagoga. Quem era o chefe? Jairo. Um homem que ele tinha muitas posses, era um homem que administrava, organizava, supervisionava, era um homem com poder aquisitivo, era um homem que não sabia nem o que era uma dificuldade financeira, mas ele tinha algo na casa dele que ninguém faria. E Jairo, ele enfrenta todas as barreiras. Por quê? Porque já existia ali um decreto entre os religiosos e os fariseus, que aquele que acompanhasse Jesus ou que declarasse Jesus, perdia o cargo. Entende que Jesus é o único que pode fazer na vida dele. E qual é a diferença da multidão, do Jairo e da mulher do fluxo de sangue? A adoração. Sabe por quê? A multidão, ela já estava acostumada com Jesus. Aquele homem, ele foi se prostrar, ele foi adorar, ele foi diferente. Por quê? Muitas vezes em relacionamentos interpessoais, em casamento, vira uma rotina, vira um costume. Aquele povo ali estava andando com Jesus. Minha gente, era Jesus. Era Jesus e a multidão só acompanhava. Mas Jairo disse: não, eu vou me prostrar. Eu quero ir para os pés de Jesus. Eu quero adorar, eu quero fazer diferente. Não seja a multidão. Seja aquele que vai para os pés de Jesus. Aquela mulher ela não ouviu o que o mundo dizia. Ela calou todas as vozes e ela escutou apenas a voz do Senhor. Quais vozes que você tem ouvido? Do que é que você tem se alimentado? Aquilo que você se alimenta, onde está a sua fé. Aquela mulher ela se alimentou apenas de Jesus. E ela não quis, ela rompeu a multidão. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta. E ela rompeu, essa mulher é uma lição de fé. E ela vai e ela toca por detrás de Jesus. Foi o primeiro milagre relatado de que uma pessoa tocou em Jesus. Agora imagine uma mulher imunda. Ela podia até ser morta. Ela podia ser morta, mas ela não quis saber. Ela tocou. E antes dela, você só vê milagres que Jesus realizava que ele tocava. Nenhum que alguém tocasse nele. Ela foi a primeira. Aquela mulher, ela foi ousada. A gente precisa ter ousadia também, às vezes, sabia? A gente precisa ser ousado na presença do Senhor. Quando a gente sabe o Pai que a gente tem ousadia.
E ela tocou em Jesus. Naquele momento, a Bíblia diz que ela se sentiu curada. Ela se sentiu. Tem algumas pessoas que dizem ela foi curada. Não, ela se sentiu curada. E ali, ela já vai saindo ali caladinha. Olha, que mulher ousada, viu? Ela chega, toca em Jesus, sente curada e vai embora, sem pedir nem obrigado. Aí Jesus para, indo para casa de Jairo, indo para casa do chefe da sinagoga. Aí ele para tudo, porque alguém me tocou. Aí os discípulos dizem: como assim, mestre? Uma multidão dessa te apertando e tu pergunta quem te tocou, porque eles não sabiam a diferença do toque, do empurrão. Ali era multidão, ali ele não sabia a diferença do que era uma pessoa se prostrar. E ali aquela mulher estava se prostrando como Jairo. E nesse momento ele olha para ela e diz: filha, ela fala, foi eu. Ali ela vai, ela se declara numa época que a mulher não tinha nem voz. Ela vai e Jesus disse: filha. Única mulher que Jesus chama de filha na Bíblia. Única mulher. E